Hoje é segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2025. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Hoje, segunda-feira, 20 de janeiro, estamos na segunda semana do Tempo Comum e com muita alegria e devoção no coração, nós celebramos o mártir São Sebastião, tão amado pelo povo, tão querido em devoção. É preciso sabedoria e discernimento para acolher e viver o reino de Deus, feito presença entre nós por meio de Jesus Cristo. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Meditamos hoje o Evangelho de São Marcos no capítulo 2, versículos de 18 a 22. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. São Sebastião é um grande santo amado e querido pelo nosso povo. Não se tem muita documentação a seu respeito. Sabe-se que ele foi soldado no Império Romano, que sofreu perseguição por causa da sua fidelidade, da sua fé em Cristo. E foi provavelmente despido de suas vestes, amarrado a uma árvore e ali flechado por um batalhão, um pelotão de soldados, a mando do imperador. Não morreu, voltou a testemunhar a fé algumas vezes, até mesmo para que pudesse converter as pessoas e talvez até o imperador. São Sebastião, que ele rogue por nós e nos alcance a coragem de crer e testemunhar Cristo. No Evangelho de hoje, vemos que alguém parece escandalizado, porque os discípulos de João Batista, os discípulos dos fariseus, fazem jejuns. Cumpre isso e aquilo. Mas os discípulos de Jesus, ora, parece que estão numa boa, não fazem nada. Enquanto os discípulos de João Batista jejuavam para mostrar tristeza pelo pecado, os dos fariseus faziam para mostrar-se piedosos diante dos outros. Então, Jesus vai mostrar que o propósito dele é diferente. Ele não descarta a importância do jejum, mas orienta para o seu verdadeiro sentido e para o momento certo de ser feito. Deve levar a viver, o jejum deve levar a viver a existência terrena com um olhar fixado no retorno do Senhor. Portanto, naquele momento que o Senhor estava lá, não tinha sentido fazer jejum. Mas sim, nós hoje fazemos, diferentemente dos judeus, diferentemente dos discípulos de João,
mas nessa dinâmica de viver a existência terrena com o olhar fixado no retorno do Senhor. Essa ocasião, esse episódio que nós meditamos hoje, oferece para nós oportunidade de entender qual deve ser a atitude do cristão em face a todas as práticas de piedade, né? Não pode ser feito como os judeus faziam, como os fariseus, sobretudo, faziam, né? Jesus traz uma novidade. Ele próprio é a novidade, porque é a nossa salvação. Por isso, toda prática penitencial do cristão, ela deve ser diferente. Ela não cabe nas mesmas estruturas antigas, mas somente com um pensamento, com um agir novo próprio de Jesus. Devem ser praticadas com outro sentido, o sentido que o próprio Jesus nos deu. Enfim, nesse dia de hoje, devemos refletir sobre essas nossas práticas penitenciais. Quando eu faço jejum, porque tem gente que nem faz, infelizmente, alguns acham que não precisa, que isso é coisa da Idade Média, que é coisa passada. Outros não fazem mesmo porque não tem preguiça ou não tem coragem, ou etc. e tal. Mas é importante fazer do modo correto e com o sentido que Jesus quer. Então, nossas práticas penitenciais, como é que nós as fazemos hoje? Quando fazemos? E qual o sentido que estamos dando para essas práticas? Vale a pena refletir um pouquinho sobre isto hoje. E ver também que não precisamos tirar tempo ou dedicar a fazer grandes práticas, mas as coisas do dia a dia, os sofrimentos, as pequenas coisas que vão nos acontecendo no dia a dia, podem e devem ser oferecidas em sacrifício. Às vezes, alguns minutos de sede ou outra possibilidade. Pai Santo de amor, hoje nós te pedimos, dai-nos pelo testemunho de São Sebastião, aquela coragem e fortaleza que ele teve, a perseverança na fé em meio às dificuldades, e ensinai-nos para que possamos obedecer a vós em primeiro lugar do que aos homens. Conceda-nos, Senhor, a coragem de testemunhar sempre o teu reino presente no meio de nós. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.